Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é dia 5 de setembro, segunda-feira. A Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos de 6 a 11. Aconteceu, num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus era judeu e viveu em uma época em que os judeus estavam querendo reafirmar a sua cultura, a sua fé, a sua espiritualidade. Porque os judeus sempre foram muito perseguidos, foram exilados na Babilônia, eram perseguidos e colonizados pelo povo romano, e os romanos, eles queriam que os judeus se comportassem do modo dos romanos, no politeísmo, ou seja, adorando vários deuses, na poligamia, onde há no casamento várias pessoas, casamento com várias pessoas, e assim por diante. Pecados gravíssimos que os gregos admitiam, que os romanos admitiam, mas que os judeus não. Então, o que os judeus fizeram? Para tentar se proteger, eles então reafirmaram ainda mais a sua lei, reafirmavam ainda mais os seus costumes e as suas tradições. E duas tradições eram muito sagradas para eles: o sábado, que era a lei do descanso, e a sinagoga, que era o lugar de oração. Então, todo bom judeu respeitava com rigor todas as leis do sábado e também respeitava com muito rigor a obrigação de ir até a sinagoga. E ai de quem questionasse essas leis e tradições. Eram invioláveis. E se chegou a tal ponto de que essas leis se tornaram mais importantes do que as pessoas. E para se cumprir essas leis, ainda que fosse necessário, eles matavam as pessoas que questionavam essas leis, sejam matando de forma física, tirando a vida da pessoa, seja perseguindo a pessoa, caluniando a pessoa e isolando a pessoa. Jesus entra nesse contexto. E esse apego à lei, esse apego exagerado às tradições que se tornaram vazias, fizeram com que a morte do ser humano, com que a morte da comunidade, com que a morte da religião alcançasse a todos. E por isso que aí, naquela sinagoga, havia um homem cuja mão direita era seca, ou seja, a ação, a atitude já não mais falava, já não mais comunicava. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Ou seja, não era permitido fazer o bem em dia de sábado, não era permitido ajudar ninguém em dia de sábado, mas era necessário, era obrigatório somente ficar ali parado, ouvindo as pregações, mas sem fazer nada, sem fazer o bem. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Aquele homem da mão seca estava excluído, marginalizado, abandonado. Pode ser que seja alguém que tenha ousado questionar a fé. Pode ser que tenha sido alguém que foi conhecido pelo seu pecado, pela sua dor, pela sua doença e foi excluído. E Jesus o acolhe. E Jesus então o coloca no centro. Jesus olha para ele com amor. Jesus o ama. Então, Jesus olhou bem para todos os que estavam ao seu redor e perguntou: O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixar que ela se perca? Ninguém respondeu nada, porque eles não tinham argumentos, eles só tinham apegos, tradições vazias.
Só tinham ódio, mas não tinham mais nenhum argumento. Então Jesus disse ao homem da mão seca: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. E todos ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre como poderiam fazer para matar Jesus. Jesus ousou mudar, Jesus ousou questionar. Em nome do bem, da misericórdia, Jesus queria acolher a todos, que todos se sentissem bem. As leis são importantes, mas não são mais importantes do que o ser humano, do que a misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.